Pra responder a pergunta do Eduardo, eu estou aqui. Ele perguntou por que a gente sai da congregação e fica aqui na internet enchendo o saco do povo falando. Por quê? Será que não tem credibilidade uma pessoa que faz isso, que só sabe falar da igreja, só sabe falar mal, não tem credibilidade nenhuma. Eu não encontrei o meu caminho. Eduardo, vamos conversar? Eu saí da congregação por vários fatores. E nenhum fator, por mínimo que foi por conta de irmãos, de situações. Porque aqui eu conto algumas situações que eu já passei com irmãos. Mas nenhum fator foi esse. Todos os fatores estão ligados realmente à instituição. E o porquê que a gente não se cala. Porquê que a gente fica aqui na internet enchendo o saco. Porque a gente omitir a verdade e é pecado. Olá, graça e paz a todos. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o vídeo dessa moça, porque eu andei observando algumas coisas aí nos comentários do seu perfil na rede social, então eu quero comentar esse vídeo dela que foi postado ali publicamente, numa situação que existe um certo público que reclama quando a pessoa sai da congregação e cita o nome. A pessoa que estava num comentário pediu para ela não citar o nome da congregação. As pessoas falam, né? Saiu e gospe no prato que comeu, aquelas histórias, porque parecem que não quer que comentem para que não haja outras desistência ou manche o nome da instituição. Eu sempre falo aqui no canal que essas pessoas, elas preferem que a pessoa critiquem a graça de Cristo, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, mas não pode falar no nome da sua denominação. A gente saber, ter conhecimento de que aquilo está errado e que outras pessoas estão sendo arrastadas para essa bolha. E a gente não fazer nada é errado. Os meus vídeos podem ter 100, 50, uma visualização. Eu não ligo, desde que tenha alguém me escutando. E desde que aquilo que eu falo ou venha falar no futuro faça a pessoa refletir. Porque foi assim que eu comecei a refletir. E é assim que funciona até mesmo quando a gente vai evangelizar outra pessoa. Não é a gente que faz a pessoa ir para a igreja. Você apresenta o evangelho para a pessoa e o Espírito Santo move aquilo nela. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu poderia vir aqui e apontar para você tudo que eu discordo da congregação, tudo que eu não acho correto. Mas eu não vou fazer isso porque você é o tipo de pessoa que não quer escutar. Quando a gente não quer escutar, não adianta o outro gastar palavras. E sim, Edu, eu encontrei o meu caminho. Eu encontrei meu caminho no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, na Bíblia. A minha salvação se dá pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sou uma pessoa completamente grata até meu último dia de vida pelo que Jesus fez por mim. E se você fala sobre não encontrar um caminho, não encontrar uma igreja e não parar em lugar nenhum, porque muitas pessoas veio falar isso, você saiu de lá, você não vai parar mais em lugar nenhum, vai ficar pulando de igreja em igreja. Esse aqui foi a primeira vez que eu fui na minha atual igreja, que já tem 1 ano. Eu não preciso te provar nada, mas eu só passei aqui pra te falar que eu sou muito grata ao Espírito Santo, porque um dia eu fui como você, que não entendia quem saía da congregação. Como pode alguém sair daquele lugar? E hoje eu tô aqui do outro lado. E eu digo, como pode? Pode o Espírito Santo te mostrar a verdade. A verdade nos libertará. E foi isso que aconteceu comigo. Me libertou. E hoje eu tenho mais olhos para o que realmente provém de Deus. Quando eu escuto uma pregação, seja na minha atual igreja ou em qualquer outro lugar, eu analiso com o que está na Bíblia. Quando alguém vem falar alguma coisa, aquilo que a pessoa fala pra mim, eu analiso o que está na Bíblia. A única coisa que me basta é a Bíblia que o Senhor Deus deixou na terra. Então você ainda vai ver muitas pessoas falando, porque cada dia que se passa o Senhor abre os olhos de alguém. E eu falo isso porque eu já tô aqui há poucos meses gravando vídeo, sou bem pequenininha
E eu conheço pessoas maravilhosas que já vieram conversar comigo e que hoje não estão mais na congregação. Graças ao Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho, ele nos liberta. E foi como está na Bíblia: a verdade vos libertará. Todas as igrejas, que muitas delas pregam, falam que não estão falando sobre placa, tem ali sua maneira de entregar algo exclusivo. Então a gente vai levantar umas questões aqui. Por exemplo, uma igreja geralmente não pode chegar e pregar na outra igreja. Às vezes, se um pastor pedir para uma igreja, ele vai ser negado, né? Claro que tem que ter a ordem, cada instituição, cada comunidade. Hoje se tem uma cidade de 20 mil habitantes, mais de 10 tipos de denominação, né? E essas denominações, elas se confrontam nessa questão de liberdade, muitas vezes, de pastor pregar na igreja do outro. Não é tanto quanto a congregação, porque aqui mesmo na minha cidade tinha uma vez por ano um congresso, um ajuntamento das denominações cristãs, que fazia uma vez por ano só a congregação que não participava. Isso não tem nada a ver com o ecumenismo, tá, irmãos? Tem gente que não sabe o significado dessa palavra. Aqui o Papa, por exemplo, fosse unir com a sua igreja católica com as igrejas do budismo, as igrejas do hinduísmo, outras igrejas aí com outros deuses. Não está falando nada de união entre as igrejas cristãs. Você não confunda as coisas. Teve um dia que eu fiz um vídeo aí que a congregação estava dentro de uma Assembleia de Deus, as irmãs lá de Véu, já citaram que era ecumenismo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Coloca isso na sua cabeça, que se fosse assim, não existia as igrejas de Efeso, de Corinto, não podia existir essa de Paulo, tá em uma ou em outros apóstolos estarem congregados um com outros que são irmãos, né? Então você não aceita que são irmãos as outras igrejas. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes essas igrejas não podem receber um pregador, eles são muitas vezes não têm oportunidade, como eles falam, de pregar. E às vezes até mais fácil dentro de uma igreja espírita, por exemplo, que eles vão parar para ouvir. Mas geralmente as pessoas de outras denominações, ou um jovem cristão que diz que é cristão, não para ouvir um outro pastor ou outro de outra denominação. Mas é uma coisa, essas questões que a gente fica pensando, né, dentro do sistema, porque são tão fechados entre si, muitas vezes as igrejas vão se fechando. Eu vi também reclamações da Assembleia de Deus das igrejas de Parede Preta, que às vezes arrastam os jovens que estavam perdidos no mundo, das ilusões, da droga, e tá ali dentro, falando sobre Deus. Mas estão questionando suas atitudes, as suas liturgias, se a parede é preta, é branca ou é colorida. Então, irmãos, esse exclusivismo ele gera dentro das pessoas uma desunião quanto ao que dizem. Muitas vezes as pessoas falam: você está indo em alguma igreja? Você tem alguma denominação para ir? Ora, o que a pessoa vai fazer dentro de uma denominação que ela não aceita que você saia dali depois e visite outra? Aliás, o sentimento dentro do CCB é muito forte quanto a isso, porque é fechado, é dentro do arraial. Então essa pessoa, eu estou falando porque eu já fui assim, irmãos. Aí as pessoas perguntam assim, muitas vezes: será que eu devo sair? Como é que eu faço? Irmão, eu conheci o evangelho, mas eu tô ali porque tá a minha esposa, os meus parentes, então eu tô dentro da congregação, mas eu conheço o evangelho. Ora, não tem problema nenhum. Se você tá ali, se os seus irmãos estão de bem com você, não estão tramando te tirar ou te perseguir, né? Como foi meu caso, jogar você pra fora, fica ali. Só que você é alguém que conheceu a mensagem, você é um infiltrado. É um infiltrado do reino de Deus. Então pregue a mensagem direita ali dentro. Pregue o evangelho. Paulo, por exemplo, foi nas igrejas, né? Foi nos templos e pregava o evangelho até quando ele fosse expulso. Agora, se você já não for mais permitido ficar ali, te expulsarem, não quer que você fique ali, tome a ceia, né? Porque você muitas vezes está falando a verdade, aí já deu seu tempo. Mas enquanto você está ali com jeito, porque também não é de forma agressiva que se leva, eu vejo muitas críticas feitas de forma agressiva. Se
você tá ali, tá levando a mensagem, então fica ali até quando der, né? Você vai fazer a vontade de Deus dentro daquele lugar. Vai levando a mensagem para essas pessoas. Se elas forem saindo, a sua parte você fez. Se um dia ficarem contra você e começarem a te perseguir, a te cortar, né? Que pode muito provável que vai acontecer. Até você que está na liderança, muitas vezes, os irmãos que estão aqui, vai chegar uma hora que vai ser perseguido, vão tentar te jogar fora. Aí é porque já deu o seu tempo. A gente pode ver as situações aqui, por exemplo, de um lugar que está sempre se fechando a si mesmo, construindo templos e templos, mais casas de oração, e você não vê o benefício aí fora, você não vê o elevado evangelho para fora, né? Então são pessoas que estão aprisionadas, e é ali dentro que precisa dessas pessoas infiltradas, conhecedoras da mensagem do reino de Deus. É ali dentro que precisa, porque de fora, se você ataca o sistema, ele tenta se blindar por dentro, se fechar entre eles, e torna mais difícil. Você vê, assim, aí na internet uma tentativa de promover. Teve uma fala mesmo aí de uma pessoa que falou assim, mas aqui tem, né, o pastor estava falando sobre a igreja ter hospitais, aí já fizeram uma montagem, falando que é como se a CCB tivesse um hospital. Eles falam da casa de apoio como se fosse, e mostra foto do hospital, fica parecendo como se fosse um hospital, mas não tem hospital. Cadê os hospitais das igrejas evangélicas que não tem? Centenário da igreja, mas cadê os trabalhos que não existem? Você não encontra um hospital, hospital evangélico da Assembleia de Deus. Enquanto muitos questionam, a congregação cristã no Brasil tem uma resposta que vai além das palavras. Em Barretos, a CCB mantém uma casa de apoio que acolhe pacientes do Hospital de Amor, um dos maiores centros de tratamento de câncer do Brasil. Hospedagem, alimentação e suporte emocional são oferecidos de forma gratuita, aliviando a carga das famílias que enfrentam essa difícil batalha. Quem tem hospital é adventista do sétimo dia, né? Tem até questões que tratam a conhecida como lepra, mas não tem. E a casa de apoio foi criada por umas irmãs lá atrás. O ministério passou a tomar conta, mas não é algo idealizado pelo Ministério da CCB, e muito menos para todos. Umas que não são mais o tratamento voltado aos que são da congregação, e os jovens e as pessoas que estão sem liberdade, desde os jovens ou mais velhos, aí muitas vezes nem vai fazer parte, nem vai se beneficiar, porque muitas vezes não são nem visitados, né? Porque já não era visitado porque quis abandonar a igreja, tá sem liberdade, ou foi cortado fora, que para eles não se sair da igreja melhor ainda. Então não vão se beneficiar desse hospital. Mas a gente sabe como que é. A tal disciplina CCB é uma exclusão imensa. Para não ficar muito longo o vídeo, eu quero ler para vocês aqui o livro de Isaías. Isaías 66, a questão da casa que constroem para Deus. Já ouvi muito falar isso. O melhor para Deus, por isso constrói os templos, né? Isaías 66, assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Então, irmãos, aqui quando fala dessa maneira já vê que o templo não é uma oferenda, uma oferta para Deus. E o estar congregado, que você vai ver e vai dar outras passagens bíblicas aí, é estar congregado literalmente. E estar congregado, irmãos, a gente pode ver aqui, por exemplo, no livro de Hebreus 13, versículo 10 ao 17. Quero ler para vocês. Temos um altar do qual os sacerdotes do tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade, para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, o
ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Bom, aqui a gente tem a questão daquilo que Jesus fez para fora dos arraiais, seu sacrifício. Então a gente pensa muitas vezes dentro da denominação, tudo voltado dentro da denominação. Essa moça foi para uma outra denominação, muitas vezes dita reformada. Aí a pessoa não pode chegar ali naquele lugar, por exemplo, né, que está ali, e ser frustradas com ações humanas. Porque dentro das denominações hoje em dia, quando as pessoas perguntam onde congregar, fica até difícil de você falar. Porque antigamente tinha as igrejas sérias assim, no intuito de levar a mensagem. Como o sacrifício de Jesus foi feito para ir além, para ir para o mundo, aí fora. Não dentro de uma igreja, dentro de um sistema. Que daí quando você está ali dentro, você está servindo. Eu vou tocar a minha tuba. Não deixaram eu tocar a tuba hoje, que só tem tanto número de tuba. Enquanto você está ali dizendo que você está servindo dessa maneira, você está preso dentro de um sistema. Você anda para trás na fé. Porque a fé é o evoluir de si mesmo, evoluir na graça, né? É isso que Deus quer das pessoas. O crescer no conhecimento, que cresça em conhecimento. Mas enquanto está dentro do arraial, preso, está ali preocupado com as situações ali dentro tão mesquinhas, como que a pessoa vai ser aquele que é luz para o mundo? Então, quando você fala hoje, pergunta para mim aonde congregar, eu fico quase sem ter o que dizer, porque fica difícil. Antes, tinha as pessoas falavam assim, procure uma igreja mais próxima de você, tinha aquele lema, né? Mas agora dá até medo, irmãos, porque as situações são das mais diversas que se pode encontrar. Então, cada um deve, por isso eu falei, aquele que fala, onde eu não sei se eu saio ou não saio, enquanto você está ali, não foi expulso, você tem um bom convívio, onde ainda é suportável ouvir certas coisas que vêm do púlpito para você, vai ficando. Não se preocupe com isso, que Deus sabe a sua intenção. Você está levando a mensagem ali para aquele povo ali de dentro, muitas vezes, com seu testemunho, porque também não é nada só interno, como eu estou falando, vai além dos arraiais, né? Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus. Aqui fala da questão de louvor, não é louvor só cantar um hino. Aquilo é o seu diário, até você dormindo, você está louvando a Deus e bendizendo e agradecendo pelo amor com Ele teve com a humanidade e para com a tua alma, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas falam, né? Aqui como diz, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E depois continua, e não se esqueçam de fazer o bem e repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, essa situação toda aqui, irmãos, é o que a gente pode falar de louvor verdadeiro e puro e sincero que Deus requer das pessoas, e está além dos arraiais. Como diz todo aqui nesse contexto, é ir além daquilo que se aprisiona, algo fechado. Porque a gente pode ler também aqui em Hebreus 7, versículo 26. De um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar da mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que os oferecem primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele, porém, o fez de uma só vez por todas, quando ofereceu a si mesmo como sacrifício. Isso aqui, a pessoa tem que entender que ela não está dentro de uma denominação fechada ali, indo congregar a cada dia como se estivesse provando algo para Deus. Ou ela erra, ele pede perdão, vai lá e pede perdão novamente e
e tá sempre ali naquele erro, que ele nunca vai falar às vezes que é pecado, mas nessa terra é. Então, obviamente, é claro que lidar com o pecado com parte sexual, eu preciso buscar santidade. Quando ele pensa o avesso da santidade, ele pensa logo na parte sexual, essa pessoa tá subestimando a sua natureza humana, porque tudo que ele coloca com ênfase da carne, como diz Gálatas 5:19 em diante, como acha normal e continua, ele está pecando para a morte. Então é óbvio que uma pessoa falar assim que o pecado é sexual somente, uma pessoa mais idosa, mais velha, ou até nova, que não tem uma libido tão exacerbada como alguns outros jovens, diferenças que são orgânicas, as diferenças físicas, essas diferenças entre eles, é claro que ele vai falar que ele está em vantagem, porque ele não faz nada sexual, então ele está em alta vantagem diante de outro. Mas essa questão ela vai muito além, né? Quando fala em santidade, é aquilo que se promove fora da sua igreja, enquanto você está ali dentro, aquilo que você é no seu trabalho, aquilo que você é ali na sua casa para com os outros. Mas muitos não entendem assim, né? Então ele fica ali, o sacrifício de Jesus Cristo foi uma vez só, não foi para pagar os seus pecados passados antes do batismo somente. É hoje, amanhã e eternamente. Ele é o advogado. Filhinhos, digo isso para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Não é isso que diz a palavra de Deus, as Escrituras, não é eu falando, irmão. Mas só que as pessoas eles tendem a ficar ali tentando até imaginar coisas diante dos escritos para poder culpar um outro irmão que ele já pensou alguma vez ou ele sabe alguma coisa. E ele se safar como só faltas, falhas e fraquezas e vive dessa forma. Dentro da casa do arraial, sempre ali dentro da casa de oração, que ele está como melhor que a outra. Hebreus 8, que a gente já está aqui, diz assim: o mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado num lugar de honra, à direita do trono de Deus, majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Então, irmão, ali quando você fala que você está firme e fiel, está sempre ali, morreu firme na graça. Eu vejo comentários de pessoas que têm aí aquele apreço pela denominação, são filhos de pessoas que não também está sempre aqui contra a gente levar a mensagem verdadeira do Evangelho, falando que a gente não fala no Evangelho, só fala da denominação, mas tudo que a gente fala aqui é porque é necessário. É necessário, porque a gente que sai de lá sabemos a situação e a necessidade desse povo ali dentro, da verdade. Então, alguns, eles têm aqueles saem da igreja, ou não gosta de ficar ali, ou não quis ficar, eles ficam aqueles sempre achando que ali é a única igreja. Então, fala, não fica falando mal. Teve um que falou pra mim assim, não fala mal da congregação, minha mãe morreu ali, firme até o fim. Então esse que é o firme até o fim deles, é um ato denominacional, muito mais apegado com a placa em si, do que com Deus e com o Evangelho. E quando a gente fala dessa maneira, logo eles pensam no seu interior, claro que eu sou apegado com Deus, eu vou lá, eu oro, eu a Deus, eu choro quando toco um hino, né? Eu sinto na pregação da palavra que falou comigo e que eu falo com Deus. Então, irmão, preso dentro dessa religiosidade, desse âmbito, você foi fiel mesmo, né? Agora no seu mais íntimo ser, de profundidade, de reações, porque suas ações são premeditadas, suas ações muitas vezes elas são caso pensado. O que você faz, você arruma um terno, vai para a igreja, né? Hoje eu fui louvar a Deus. Tem até os músicos aí, né, da tuba aí que fala assim: eu fui servir a Deus. Servi a Deus, eu fui no ensaio. Servi a Deus para eles. Mas, irmãos, as suas reações na sua vida, suas reações aí fora, elas contam muito se você é mesmo fiel até o fim. Na fé. Aquilo que você imagina lá no seu mais profundo, não é o que você demonstra preso no arraial. É fora. Né? O que você faz fora. Não dentro de um sistema que agrada, o que você acha que agradaria o ancião ou seu cooperador.
essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês entendam um pouco. A gente tenta falar de uma maneira não tão assim. Essa pessoa aí, teve quem comentou, falando assim: agora tu não tem que ser filósofo. Até o jeito de você falar aqui, tem que ser uma mensagem simples, um pouco mais direta, sem ficar provocando ninguém. Porque as pessoas são bravas. Bravas nos comentários que não fazem ideia. Usam um pouco da palavra de Deus, das Escrituras, e fala muito mais de suas denominações e acha ruim. Acha que não tem necessidade. Alguém que sai dela, que está fora, saiu dos portões da igreja, como também está fora daquele sistema em teu coração, né? Das aprovações humanas, das aprovações do homem, o que ele acha de você ou deixa de achar de você. Teve um casal, uma irmã, aí comentou uma vez: eu preciso fazer uma carta que eu saí da congregação, ou alguns fazem, né? Carta de renúncia. Eu falei: olha, se você saiu tudo bem ali, se não corre o risco desse povo ficar falando de você ou inventando coisas sobre você entre eles, não precisa, tá? Mas em alguns casos, às vezes a pessoa faz para não ter essas conversas, né? Aí fora, às vezes é até bom porque assim, a carta, às vezes você faz a sua parte de anunciar a mensagem ali. Eles não vão ler, mas você entrega na mão do ministério, pelo menos faz a sua parte. E ela falou assim: eu não me preocupo, porque pra mim tanto faz o que eles vão pensar de mim. E ela não tá errada. Ela não tá errada. Porque ali dentro é uma coisa que você também já pode ser corrompido muitas vezes em estar ali dentro. Alguns irmãos, eu falei, têm a coragem de anunciar a mensagem ali de dentro e ajudar algumas pessoas estando ali. Mas outros podem ficar ali e ser corrompidos novamente por aquele sistema, igual a gente vê alguns aí, parece que ele sai, ele fala, parece que ele conhece, fala o que é graça, e de repente vai lá e chama ancião de anjo. Eu saí de lá mais crente do que eu era antes, 40 anos, e após uma reunião com o ministério, ele saiu mais crente, porque disse que viu um ministério anjo, acolhedor. Meu Deus do céu. Mas é isso aí, irmãos. Graça e paz a todos. Se inscreve no canal que não é inscrito e deixa seu comentário, ruim ou bom, né? Se for de agressão, querendo agredir outros nos comentários, é claro que vai ser sumariamente excluído, não tem o que fazer. Mas é sempre bem-vindo aqueles que sempre estão aqui, eu estou sempre tentando respondê-los. É sempre bem-vindo todos vocês aí que sempre assistem o canal. Graça e paz a todos. Até o próximo vídeo.